Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem, sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Sheila, sou cientista de dados do mercado financeiro e eu decidi fazer esse canal para poder compartilhar um pouco do meu conhecimento de ciência de dados, de análise quant, né? E eu resolvi iniciar uma série de acordo com algumas dúvidas de clientes, amigos, familiares que chegaram até mim, que vai ser bem legal compartilhar isso com vocês, que eu vou compartilhar algumas histórias, algumas situações que eu vivi, para que vocês entendam o mercado financeiro sem mistério, sem enrolação, entendeu? De uma forma simples, lógica, intuitiva. E eu espero que vocês gostem de verdade, assim, porque pra mim vai ser algo muito legal porque eu recebo muitas perguntas de pessoas que têm muita vontade de investir em criptomoeda, em mercados de ações, em forex. Já ouviu falar de pessoas que ganharam dinheiro, outros que perderam, que tomaram golpe, mas enfim, tem como sim ganhar dinheiro, só tem que ter consistência, uma estratégia muito bem definida, e isso vocês vão percebendo ao longo do que como foi explicando para vocês, como é que eu monto uma negociação algorítmica, como é a entrada, como tem que ser a saída, se tem como colocar um robô rodando para você 24 horas na nuvem, se não tem. É infinita. Essa área de programação, data science, mercado financeiro, são muitas possibilidades. Tem muita coisa legal e vocês vão aprender um pouco do que eu sei e vão ter um sucesso aí nos investimentos de vocês, tá? Então, vamos começar a série Mercado de Ações Sem Mistério. Eu vou explicar o mercado financeiro de forma simples, prática e baseada em dados. A ideia é que, ao final de cada episódio, você entenda em conceitos importantes sem precisar decorar termos complicados, como forma intuitiva que eu falei, né? E vamos responder uma pergunta fundamental hoje. Como funciona o mercado de ações? Vamos lá. Imagina uma empresa que está crescendo e precisa de dinheiro para expandir seus negócios. Ela pode pedir empréstimos aos bancos ou pode vender uma parte da empresa para investidores. Quando ela decide vender pequenas partes da sua propriedade ao público, essas partes são chamadas de ações. Eu vou mostrar para vocês ações de algumas empresas aqui para vocês entenderem. Bom, eu estou aqui com o índice Ibovespa, mas eu vou escrever aqui Petra, que é da Petrobras. Petra 3. Apareceu outra coisa aqui, deixa eu ver. Comparar. Petra. Petra 3. Será que tá aqui? Tem. Petra 3. A Petrobras está listada na bolsa, né, de valores, o índice Bovespa. Aqui a Petra, deixa eu olhar, um dia, 24 horas. Ao meio-dia que ela passou o índice Bovespa. Esse de azul é o índice Bovespa. E o preto, ou perdão, o laranja é uma das ações da Petrobras. Depois eu explico para vocês por que a Petrobras tem um índice Petra 3 e Petra 4, tá?
Só para a gente não perder o foco do vídeo. Vamos lá, vamos comparar a outra que eu sei que tá. A VEG, a minha queridinha. A VEG, gente, é uma empresa fantástica. Entrega muito pesquisa, desenvolvimento, que na verdade investe muito, né, nessa área e tem crescido de uma forma fantástica. Então, ó, a VEG é o de laranja. A VEG está acima do índice Ibovespa, tem um excelente desempenho de negociação. Deixa eu ver se tem outra sugestão aqui para baixo. Não, aqui só estão outros índices também. Deixa eu ver se tem outra empresa aqui que eu possa usar para vocês como exemplo. Petraveg, Vale. Vamos ver a Vale. Isso é só para vocês entenderem o que são ações, tá? Assim, na prática, visualmente. Eu acho que fica mais fácil de entender. Vale. Ó, a Vale é outra que está acima do índice Bovespa. Isso usando o dado de um dia, tá? Então, voltando aqui no nosso raciocínio, eu mostrei para vocês o índice e algumas empresas, né? Então, quem compra uma ação se torna sócio daquela empresa, mesmo que possua uma fração muito pequena dela. Depois que essas ações começam a ser negociadas na bolsa de valores, investidores compram e vendem esses papéis todos os dias. O pregão, gente, ele funciona de segunda a sexta, diferente de criptomoeda que são 24 horas no ar, tá? O preço das ações muda constantemente porque compradores e vendedores possuem expectativas diferentes sobre o futuro da empresa. Então, vocês podem ver que um determinado horário é um valor, um determinado dia é outro e assim vai. Aqui é de um dia, aqui são dos últimos 5 dias. No último de 24 horas caiu menos 1,04%, tá? Isso aqui é a ação do Itaú. Nos últimos 5 dias subiu 1,67%. Então, esse processo, gente, de sobe, desce, positivo e negativo no horário, se chama processo estocástico. Guardem muito bem esse nome, porque é o que define mercado financeiro. Um processo estocástico são acontecimentos que os valores nunca são os mesmos. São processos que o resultado é aleatório, né? Então, a função de um quant é justamente conseguir entender no meio desse caos o que os números querem dizer e usar ferramentas de probabilidade e estatística para poder conseguir fazer previsões dentro dessa probabilidade do que o mercado já vem mostrando, tá? Só para vocês entenderem um pouco assim do raciocínio de um quant, tá? Então, se muitas pessoas acreditam que uma empresa terá lucros maiores nos próximos anos, aumenta a procura e o preço tende a subir, né? Se as expectativas pioram, mais investidores vendem suas ações e o preço tende a cair. Mas existe um problema. Existem milhares de empresas negociadas na bolsa. Como saber se o mercado como um todo está indo bem ou mal? É aí que entra o índice. No caso aqui no Brasil, é o índice Ibovespa. Ele é como se fosse um termômetro, né? Um termômetro do mercado.
Ele reúne algumas das ações mais negociadas na Bolsa Brasileira e representa uma parcela muito importante no mercado nacional. Quando ouvimos que o Ibovespa subiu 2%, isso não significa que todas as empresas subiram. Né? Eu mostrei para vocês em alguns. O primeiro take, né? Que umas estão acima, outras estão abaixo do índice. Vou fazer até a comparação aqui novamente. Bovespa. Ó, o Itaú agora tá de azul, o Ibovespa laranja. O Ibovespa, a ação do Itaú, deixa eu botar aqui um dia, 5 dias. Nos últimos 5 dias, a ação do Itaú tá acima do Ibovespa. Então, nem sempre o Ibovespa ter subido ou ter descido significa que ele está falando de uma determinada ação. Na verdade, é a média das ações mais negociadas, né? Aqui no Brasil, no caso, é o índice Bovespa, nos Estados Unidos é o índice Dow Jones, né? Deixa eu mostrar aqui também o índice Dow Jones para vocês. Vamos comparar, vamos fazer melhor, vamos comparar o Dow Jones com o Ibovespa. O Dow Jones, aqui tem uma comparação, no gráfico dá para ver bem melhor, que o laranja é o Dow Jones, isso são as últimas 24 horas. Eu sempre deixo bem claro um dia, 5 dias, porque 24 horas, o tempo ele é extremamente importante, é a nossa... é onde a gente se direciona, né, no mercado de ações. Então, a linha azul representa o Ibovespa e o Dow Jones, o laranja. Pode ver que o Dow Jones, ele tá bem acima, né, do Brasil. Foi uma comparação aqui que eu fiz para que vocês percebam, né, a diferença das ações dos Estados Unidos do índice de ações do Brasil. O índice Dow Jones, gente, ele acompanha 30 grandes empresas americanas consideradas líderes em seus setores. Quando o Dow Jones sobe, isso normalmente indica que essas grandes empresas tiveram um bom desempenho naquele período. Então, pense nos índices como um placar. Assim como um placar resume o desempenho de um time durante uma partida, o índice resume o comportamento de um grupo de empresas, né? Mas a gente tem que estar atento, porque nem todas as empresas têm o mesmo peso dentro de um índice. Algumas influenciam muito mais o resultado do que outros. Deixa eu ilustrar o que eu acabei de falar para vocês. Essa questão do peso, que umas têm mais peso que outras, enfim. Vale. A Vale, pelo que eu tô vendo aqui, a Vale também tá na Bolsa dos Estados Unidos, né? Mas eu quero a Vale do Brasil, a Vale 3. Ó, a Vale, nas últimas 24 horas, olha o desempenho dela, muito acima do Ibovespa. Eu vou pegar aqui, é até meio covarde da minha parte. A Oi. Quem não lembra aí da Oi? Oi. Eu não sei qual o ticker, que na verdade eu não lembro qual o ticker da Oi.
Ticker, gente, é o código da, da empresa, tá? Que ela tem que ter um código na bolsa. Todas as empresas têm um ticker. Tem a Vale, vou pegar outra. Oi, não tá aparecendo aqui pra mim. Vou pegar. Peguei Vale. VEG. Banco do Brasil. Banco do Brasil. Ó, podem ver que eles são diferenciados pelas cores. O Ibovespa tá em azul escuro. A Vale, laranja. Né? Aqui, laranja. A VEG, o azul mais clarinho. Então, a Vale e a VEG estão acima do Ibovespa. E o Banco do Brasil, o ticker do Banco do Brasil está abaixo do índice Ibovespa. Então, assim, nem sempre quando sobe ou quando desce de forma positiva ou negativa, o índice Ibovespa não quer dizer que todas as empresas subiram junto ou desceram junto, entendeu? Eu acho que eu tô sendo, não sei se eu tô sendo clara, vocês escrevam aí nos comentários, né, o que eu, para eu melhorar a minha linguagem, porque assim, eu sou analista quant, sou cientista de dados, não sou professora, né? Sem querer ser irônica, assim, eu tô tentando passar, é até bom fazer essas aulas porque eu consigo passar de forma, eu vou treinando essa didática de como passar esse conhecimento para outras pessoas, né? Então, para mim tá muito claro o que eu tô vendo, mas para vocês que não têm conhecimento técnico, pode ser um pouco confuso de início, tá, gente? Quando eu comecei a estudar sobre mercado financeiro, eu estava na faculdade de engenharia ainda e eu comprava livros. Eu gosto muito de ler. Eu sou bem nerd, assim. E eu comprava livros e eu lembro do livro que eu comprei. Se eu não me engano, é um tal de Nicolas Torresan, o nome. Era um engenheiro mecânico que queria passar o conhecimento dele para outras pessoas. E ele usava uma linguagem assim bem fácil, assim. Eu paguei, acho que na época, R$19 por esse livrinho bem fininho. Eu vinha lendo assim, eu achei aquilo fantástico, sabe? Essa forma de medir algo aleatório, de conseguir entender, de aplicar Fibonacci, né? Para poder entender um pouco do comportamento. Eu acabei gostando e terminei a faculdade de engenharia mecânica e acabei entrando nessa área fantástica aí que é das finanças, né? Então, tá aí as empresas que fazem parte do índice Bovespa, e vocês podem ver a Vale e a VEG estão acima do Ibov. Então, acima do Ibov, o Ibov é o azul escuro, as duas linhas acima são a VEG e a Vale, e o Banco do Brasil tá aqui, ó, com desempenho praticamente negativo nas últimas 24 horas. Então, se atentem a isso. Nem sempre quando você ouvir que fechou 2%, 5% positivo, quer dizer que todas as empresas subiram junto, né? É só uma média, só um termômetro, sabe? Então, por hoje a gente vai ficar por aqui, mas deixem nos comentários o que vocês querem, as dúvidas, sugestão de tema também. Os vídeos próximos, esses vídeos próximos em língua portuguesa são dúvidas que as pessoas têm, né? Que chegam até mim. Porque eu não sou muito criativa, assim, para poder
fazer alguns temas, assim. Eu sei botar o gráfico e interpretar ali o que está sendo dito, né? Agora, assim, ai, eu vou falar de criptomoeda ou de trader bot e tal, eu não tenho muita essa criatividade. Preciso que vocês interajam, curtam, comentem, compartilhem e a gente vai ajustando os temas, tá bom? Um beijo e até a próxima.